Oh, louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, servo de Deus. A paz do Senhor, querida irmã, serva do Senhor. Uma satisfação, uma alegria de mais uma vez poder transmitir uma palavra de esperança para a sua vida. O meu desejo é que Deus te abençoe cada vez mais, que o Espírito Santo de Deus te ilumine a sua vida, que o Espírito de Deus te dê fervor, alegria do céu, e que a bondade de Deus permaneça sobre o seu lar, sobre a sua casa. Que Deus abençoe nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Este é o canal Palavra de Esperança, e eu tenho uma palavra da parte de Deus para nossas vidas no momento como esse momento tão importante. O objetivo desse canal é levar para você a mensagem bíblica pura e genuína, a mensagem revelação de Deus, pois a Bíblia Sagrada é a revelação absoluta de Deus para a nossa vida. E nesta oportunidade desse dia, quero trazer um tema muito importante para a nossa vida. O tema é as novas línguas faladas pelos crentes batizados com o Espírito Santo são a língua dos anjos? Veremos o que a Bíblia diz sobre esse tema. Eu quero tomar por base no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, e o versículo de número 6 e 7. Diz assim: E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falava línguas e profetizava. E este era ao todo 12 varões. Amados, queridos servos de Deus, o tema desta palavra de hoje é muito importante e que você preste atenção. O tema falando das novas línguas, que é dada no momento em que o crente recebe o batismo com o Espírito Santo, e a prova, a evidência de que o crente recebeu o batismo com o Espírito Santo é falar em novas línguas. O texto que acabei de ler no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia disse que Paulo chegou na cidade de Éfeso, e ali havia um grupo de crentes, aproximadamente 12 varões, 12 homens. E Paulo então começou a dialogar com aqueles servos de Deus, e Paulo pergunta para eles: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles responderam a Paulo: nós nem ainda sabemos que existe Espírito Santo. E Paulo então pergunta para eles: em que fosse batizado então? E eles responderam: somos batizados no batismo de João, ou seja, somos batizados nas águas. E Paulo então explica: realmente João batizou nas águas para o arrependimento do pecado. E mostrando a realidade do batismo nas águas, Paulo também falando do batismo no Espírito Santo. E quando Paulo fala com aqueles crentes na cidade de Éfeso, Paulo coloca as mãos sobre eles e ele recebe o batismo com o Espírito Santo e começa a falar em outras línguas ou novas línguas, e também começaram a profetizar. Tanto o falar línguas estranhas, novas línguas, e como profetizar são dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo ao crente, conforme a vontade do Espírito de Deus, para aquilo que for útil. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele ordena aos seus discípulos, ordena ao seu servo,
a pregar o Evangelho. Marcos escreve no capítulo 16, verso 15, 16 e 17, quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Jesus está afirmando que o Evangelho que ele ordenou os discípulos a pregar, eles são acompanhados de sinais e prodígios e maravilha. E um desses sinais na vida do crente é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar novas línguas. Porque, meus amados, temos que entender, como já ouvimos muito falar, que quem fala em línguas estranhas ou novas línguas está falando a língua dos anjos, e até mesmo alguns afirmam que quem é batizado no Espírito Santo e com fogo, com a evidência de falar línguas estranhas, está falando também língua de idiomas de outros países. E nós vamos entender pela Bíblia, meus amados, se realmente é isso. Vamos procurar entender pelas Escrituras se realmente o crente batizado com o Espírito Santo, que fala novas línguas, se realmente ele está falando a língua dos anjos, ele está falando a língua de alguns países. Será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, quando Paulo afirma na carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 13 e o versículo 1, Paulo ele deixa uma expressão de forma aonde muitos pensam que Paulo está dizendo isto, mas prestamos atenção no texto. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos. Será que Paulo nesse texto ele está dizendo que ele falava a língua dos homens e a língua dos anjos? Não. Paulo está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos. Ele não está afirmando que ele falava a língua dos homens e a dos anjos. Ele está dizendo, ainda que eu falasse. A expressão ainda não significa que ele falava. Ele está dando uma suposição, fazendo uma declaração. Se ele falasse a língua dos homens e a dos anjos, não tivesse o amor, de nada seria. Mas Paulo não está afirmando que ele falava a língua dos anjos. Sabemos que Paulo falava muitos idiomas, a língua dos homens, mas a dos anjos ele não falava, porque esta expressão, ainda que eu falasse, não significa que ele falava a língua dos anjos. E por que, queridos, que a línguas estranha ou a novas línguas falada pelos crentes que são batizados com o Espírito Santo não são a língua dos anjos? Porque vamos entender na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 2 a seguir, diz assim: porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistério. Precisamos entender o que é mistério. Mistério é algo desconhecido dos homens, dos anjos e dos demônios. Mistério é somente Deus que conhece. Mistério é algo conhecido e entendido somente por Deus. E o texto sagrado deixa claro
aqui que quem fala línguas estranhas ou novas línguas, ele não fala aos homens. Não fala aos homens. Então, já primeiro ponto. As línguas estranhas, as novas línguas faladas pelos servos de Deus, pelos filhos de Deus que são batizados com o Espírito Santo, não são idiomas das nações, porque o texto é claro que ele não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistério. O texto é claro em dizer que ninguém entende, porque ele não fala aos homens, fala a Deus. E quando o texto, querido, está dizendo que em espírito fala de mistério, as novas línguas faladas pelos servos de Deus batizados com o Espírito Santo é um diálogo do Espírito de Deus com o Espírito do crente. É uma conversa de espírito para espírito. É uma conversa, é uma oração do espírito do homem batizado com o Espírito Santo. É uma conversa do espírito do salvo, conversando diretamente com o Espírito de Deus, falando com Deus. Então não há quem possa entender, porque é mistério, é só Deus que entende. E nós podemos compreender aqui, veja bem, se fosse as línguas dos anjos, os anjos saberiam o que é que o crente está falando. Os demônios também saberiam o que o crente está falando, estaria falando com Deus, porque os demônios são anjos caídos. É por isso que o texto sagrado deixa claro que quem recebe o batismo com o Espírito Santo e começa a falar novas línguas, não é a língua dos anjos, e sim línguas dadas pelo Espírito Santo. É uma língua concedida pelo Espírito Santo, que nós veremos daqui a pouco, o texto que diz. E continuando aqui a carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4: o que fala línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica aos homens. Por que o que fala língua edifica a si mesmo? Porque é uma língua dada pelo Espírito Santo, que ninguém consegue entender o que aquelas novas línguas está dizendo, somente Deus entende. Nem a própria pessoa que está falando em mistério não sabe o que está falando, não entende melhor. Ele sabe que ele está falando em mistério, ele sabe que o Espírito dele está falando com Deus, mas ele não entende o que ele está falando. E tanto claro é que no versículo de número 13, a Bíblia diz: pelo que o que fala línguas estranhas ou novas línguas, ore para que eu possa interpretar. Outro ponto muito importante entender aqui: ninguém entende, meus queridos irmãos, as novas línguas faladas pelo crente batizado com o Espírito Santo. Esta língua é dada pelo próprio Espírito de Deus, e somente o Espírito Santo de Deus pode interpretar. E por isso a Bíblia nos orienta que aquele que é batizado com o Espírito Santo, que fala em novas línguas, precisa também orar para que possa interpretar o que ele está falando. O crente, ele sabe que ele está falando em mistério, mas ele não entende o que está falando, porque é só Deus. E quando então ele busca o dom da interpretação, isso o Espírito Santo de Deus começa a fazer ele entender o que ele está falando com Deus em espírito. Veja bem, porque o nosso entendimento não é capaz de interpretar as línguas faladas pelo nosso espírito, falada em nosso coração, pela inspiração, pelos dons da variedade de língua. O nosso entendimento, ele não consegue entender.
Quando eu estou falando em mistério com Deus, quando eu estou falando em novas línguas, eu sei que eu estou sendo usado pelo Espírito Santo para falar novas línguas, para orar. Eu estou fazendo uma oração, porque a línguas estranha é uma oração. E por isso que o texto está dizendo que aquele que fala línguas, ore para que também interprete. Olha o versículo de número 14 e 15. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, quando eu estou falando em novas línguas, o meu espírito está sendo edificado, meu espírito está conversando diretamente com Deus, mas o meu entendimento, o meu raciocínio fica sem fruto, porque eu não entendo o que o meu espírito está falando com Deus. Aí vem então a necessidade de quê? De buscar o dom da interpretação. E também o versículo 15 diz: que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito e também cantarei com o entendimento. Então o apóstolo Paulo, ele deixa, olha, eu preciso orar em espírito, o meu espírito ora bem. Quando eu estou falando em novas línguas, o meu espírito se sente mais fortalecido, meu espírito está em diálogo com Deus. Quando eu estou falando em novas línguas, meu espírito está falando diretamente com o Pai, o único que entende e sabe o que eu estou falando. Mas o meu entendimento fica sem fruto, porque eu não sei, eu não entendo o que eu estou falando, o que eu quero dizer, a menos que eu busque a interpretação. E quando então eu passo a falar em línguas estranhas, em novas línguas, e começo a entender o que eu estou falando, isso significa que naquele momento o Espírito de Deus também está me usando pela variedade de línguas estranhas e no mesmo tempo usando com o dom da interpretação das línguas para que eu possa entender. Por isso que a Bíblia diz, quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo de número 2, diz assim o texto sagrado: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, e impetuoso encheu toda a casa em que estava assentado. E foram vistas por ele língua repartida como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que lhe falasse. As línguas é dada pelo Espírito Santo. Agora podemos entender aqui, meus amados, o texto continua dizendo que ali, naquele dia de Pentecoste, havia aproximadamente pessoas de 17 nações. E naquele dia então, que os discípulos, que os 120 foram batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar novas línguas, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, receberam as novas línguas, que é o mistério, partido por Deus. E aí vem a pergunta e a confusão de muitos. Mas se era mistério, por que as 17 nações entenderam o que os galileus estavam falando? É preciso parar para analisar. Veja, mistério é algo que só Deus entende. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo, a promessa feita por Deus através do profeta Joel. E quando eles começaram a falar em mistério, foram batizados com o Espírito Santo, e aquelas pessoas começaram a zombar do discípulo, dizendo que ele estava bêbado. Então Pedro se põe em pé e explica para eles. E veja por que é que então que aquelas 17 nações entenderam o que os 120 crentes estavam falando. É que, meus queridos irmãos, não devemos confundir mistério com milagre. No dia que o Espírito Santo de Deus manifestou, batizando aqueles 120 crentes com fogo,
com poder, com a evidência de falar novas línguas, o Espírito Santo de Deus, ele capacitou aqueles crentes a falar nos idiomas daquelas nações para evangelizar. Então mostra o texto que aqueles 120 eles falaram em línguas estranhas, em novas línguas e mistério com Deus. E Deus o tomou de uma forma milagrosa e usando aqueles galileus, aqueles crentes, para falar no idiomas daquele povo que estava ali, para ouvir o Evangelho. Vou lhe fazer uma colocação, por exemplo. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu falo novas línguas. As novas línguas que eu falo, nenhum japonês entende, nenhum africano entende, nenhum italiano entende, nenhum homem na terra, nem os anjos, nem os demônios entendem, porque eu estou falando de mistério, como diz a carta de Paulo aos Coríntios. Agora, o que pode acontecer? Eu não conheço o idioma japonês, não falo nenhum, mal português, mas Deus pode me usar em japonês para pregar o Evangelho para o japonês. Aí o japonês vai entender. Por quê? Já não é mistério, é um milagre. Deus tomando a minha boca para falar no idioma japonês. Aí já não é a língua dada pelo Espírito Santo, já não é as novas línguas, é Deus me usando na língua humana. Ou então, por exemplo, um japonês que não fala português, Deus pode usar o japonês para falar em português para um crente aqui no Brasil. Isto não é mistério, é um milagre que Deus faz para entregar uma mensagem evangelística, uma mensagem de bênção, uma mensagem de salvação. Então não devemos confundir, queridos, esses pontos muito importantes. É isso que eu queria deixar nesta mensagem, que a línguas estranha que você fala, meu irmão, você que é batizado com o Espírito Santo, e você, irmão, que o dia que você começar a falar novas línguas, quando receber o batismo com o Espírito Santo, não são as línguas dos anjos e muito menos a língua dos homens. É um diálogo do seu espírito com o Espírito de Deus. É algo que é mistério, só Deus entende, e você pode buscar através da oração o dom da interpretação para que você também possa entender. Agora eu quero deixar ainda um conselho. E aqueles líderes que ensinam aos seus fiéis a falar línguas estranhas, isso chama-se heresia, isso chama-se imitação. Ninguém pode ensinar outra pessoa a falar línguas estranhas. Ele pode até ensinar a imitar, mas falar a língua estranha, falar as novas línguas do batismo com o Espírito Santo, nenhum homem, nenhum teólogo da terra é capaz de ensinar o crente falar em novas línguas, porque isso é algo dado pelo Espírito. Se você, porventura, alguém nesta oportunidade me ouvindo, se você fala, se você imita a língua do Espírito Santo, porque alguém te ensinou a falar, em nome de Jesus, pare de falar essa imitação, pare de imitar as línguas do Espírito Santo e vai buscar o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, porque as línguas ensinadas por líderes religiosos, como se você fosse batizado com o Espírito Santo, pelo amor de Deus, não faça isso. Você pode estar perdendo os bênçãos. Você poderia estar buscando o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Você poderia estar buscando a verdadeira novas línguas dadas pelo Espírito Santo. Mas como tem alguém ensinando e as pessoas começam a falar uma língua que foi ensinada,
e ele acaba pensando que foi batizado com o Espírito Santo, pensando que está falando a língua dos anjos, que não é a língua dos anjos, não é a língua dos homens, e muito menos a língua do Espírito Santo. É algo imitado, foi ensinado. Em nome de Jesus, meus amados, vamos ficar com a palavra de Deus, porque a Bíblia deixa clara que é o Espírito Santo quem dá essas línguas. E quando você for batizado, você vai começar a falar novas línguas. Então esse é o meu conselho. Quando você vê alguém ensinando, alguém falar línguas estranhas, não entre nessa, pelo amor de Deus. Vai buscar o batismo com o Espírito Santo, coloca o teu joelho no chão, vai consagrar sua vida, vai clamar, vai glorificar, vai exaltar o nome do Senhor. E Jesus pode batizar você com o Espírito Santo e colocar novas línguas em seus lábios, e você poderá magnificar o nome de Deus através dos dons espirituais. Que Deus abençoe. Então guarde essa palavra. Isso que eu te queria trazer nesta mensagem, que as línguas faladas pelos crentes batizados com o Espírito Santo não são língua dos anjos e nem a línguas das nações. É línguas dadas por Deus, porque elas são mistério, porque ninguém entende, somente o próprio Deus. Ou então, se houver interpretação dada pelo Espírito Santo. Oremos. Querido Deus, poderoso Pai que está no céu, no nome santo de Jesus Cristo, Senhor, neste momento, eu oro pela tua filha, Senhor, que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Deus, batiza com o Espírito Santo e com fogo, dando a evidência de falar novas línguas, Senhor. E aqueles que são batizados com o Espírito Santo, conserva, Deus, uma chama viva, para que ele possa continuar magnificando o teu santo nome, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.